Você sabe me dizer qual desses dois números aqui tem o maior valor? Como que você explicaria a diferença entre os números 0,7 e 0,70? Os números racionais, na forma decimal, são aqueles famosos números com vírgula que servem para representar quantidades não inteiras. A gente usa geralmente no dia a dia para falar de dinheiro, de coisas que podem ser inteiras e quebradinhas. E a habilidade que vamos trabalhar nesse vídeo vai ser de explorar a leitura, escrita e ordenação, composição e decomposição desses números com os nossos alunos. Prontos para estudar um pouco de matemática? Então vem com Malucas! Matemáticas malucas, matemáticas malucas. Se você não aprender a ter, ficam malucas. Olá, eu sou o professor Lucas e estou aqui para trabalhar um pouco das habilidades da BNCC do quinto ano, nesse caso aqui desse vídeo, especificamente a EF05MA02, que ela diz o seguinte, ó: ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando como recurso a composição e decomposição e a reta numérica. Quando o professor pega e lê um negócio desse, ele fica com a cabeça até maluca. Ele fala, como que eu vou trabalhar um negócio desse na sala de aula, né? Não estou nem entendendo o que ele quer que eu trabalhe. Então por isso que esse vídeo aqui tem o objetivo de destrinchar. Eu tenho certeza que você sabe fazer esse trabalho, mas você não sabe conectar o trabalho que você faz no dia a dia com a habilidade referente da BNCC. A partir de agora, no seu plano de aula, você já vai poder dizer que essa habilidade que eu estou trabalhando hoje é referente a EF05MA02. Não vem com malucas. É muito comum os alunos chegarem pra gente nessa época do ano, nessa época, né, da fase da escolaridade deles, e eles terem uma confusão entre saber qual é maior, 0,4 ou 0,35. Eles acreditam que o 0,35 é maior pelo fato de que 35 é maior do que 4. Mas como estamos trabalhando nas casas decimais, nós não podemos fazer uma comparação se ambos os números não tiverem a mesma quantidade de casas decimais. Portanto, o 0,4 não posso comparar com o 0,35. O que eu preciso fazer é adicionar um zero depois do 4, para que assim ambos os números tenham a mesma quantidade de casas decimais. Aí eu vou ter o 0,40 comparado com o 0,35. E então eu consigo dizer quem é maior e quem é menor. Alguns exemplos que eu separei aqui para vocês. Olha, uma garrafa tem 1,5 litros. Ou 1,5 litro, né? É muito importante você dizer o que a gente fala no cotidiano. A gente fala 1,5 litro, a gente fala 1,5. Ah, a garrafa tem 1,5 litro. Então eu escrevo 1,5, porque esse 5 representa a metade de 1 litro. Porém, outra garrafa tem 1,35 litros. Qual é a garrafa que tem mais litros de refrigerante, por exemplo? Olha, lembre-se que eu estou sempre relacionando o número com uma quantidade aplicável na vida real. Eu não estou perguntando qual que é maior, 1,5 ou 1,35. Eu perguntando qual tem mais, a garrafa que tem 1,5 litro ou a garrafa que tem 1,35 litros. Outro exemplo aqui, ó. O atleta percorreu 3,7 quilômetros. O outro atleta percorreu 3,68. Quem percorreu mais quilômetros, né? Quem andou mais? Quem? E qual é a diferença? Como que você faz para entender a diferença? Ele vai falar, talvez um número com vírgula, talvez ele fale tantos centímetros, talvez ele fale tantos metros, e não precisa acertar na diferença exatamente, mas ele precisa entender que há uma diferença entre 3,7 e entre 3,68. Esses são exemplos de problemas que você pode começar a propor, indagar para os seus alunos, para que eles consigam assimilar a questão, o problema que nós vamos trabalhar ali com a vida do cotidiano. É muito importante, professor, que você sempre conecte aquilo que o aluno está aprendendo, aquele número, aquele dígito, aquele algarismo, com quantidades que existem na vida real dele, entendeu? Você não pode falar coisas também absurdas, mas, por exemplo, R$5,67. Ele pode ter R$5, apesar de que hoje não tem mais moeda de 1 centavo, né? Então, é 5,65.
4 e 25, né? São números que ele pode trabalhar, que ele pode visualizar como quantidades inteiras e quantidades não inteiras. Algumas perguntas norteadoras que você pode fazer para o seu aluno logo no comecinho da sala de aula, logo no comecinho da aula, para saber se eles estão pegando bem a F05 e MA02. Ó, qual é maior? 0,6 ou 0,59? Como que você faz para saber qual é maior? E aí, quando eles tiverem dificuldade de entender, fala assim, pensa que é 0,6 em dinheiro e é 0,59 em dinheiro. Qual é o maior? O que significa 2,75? O que significa o 75 nesse número, nessa abordagem, no 2,75? Vamos supor que eu estou falando de reais. Vamos supor que eu estou falando da altura. Não, 2,75 de altura é muito grande, mas 1,75. Quem tem lá na escola 1,75 de altura? O que significa esse 75, esses 0,75 adicionados? A gente pode escrever o 0,7 como 0,70? E o 0,70 como 0,700? 0,7 mil? Faz diferença a gente adicionar zero depois do último dígito que tem no nosso número decimal? E a pergunta mais importante, que é a pergunta que vai nortear os exercícios da sua aula, que é: como podemos decompor o número 1,36? Supondo que nós tenhamos esse número em dinheiro, né? R$1,36. Como que nós decompomos ele? R$1 inteiro, 30 centavos e mais 6 centavos. Aí talvez o aluno até fique questionando assim, mas não existe 30 centavos, existe só 25 ou 50. E aí, são esses trabalhos que você tem que fazer junto com ele. Eu trouxe também alguns exercícios para vocês poderem trabalhar no seu dia da sala de aula e alguns exemplos de como que você vai aplicar e como que você vai corrigir. Olha só, escreva os números por extenso. Então aqui nesse cenário você vai colocar diversos números com vírgula e eles vão ter que escrever por extenso. 4,726, 4 inteiros, 7 décimos, 2 centésimos e 6 milésimos. É importante que ele tenha essa noção da decomposição. Coloque a seguir os números em ordem crescente e decrescente. Então aqui você vai colocar os números e aí você coloca diversas quantidades depois da vírgula. Números que só tem 2 dígitos depois da vírgula, números que só tem 1 dígito depois da vírgula, um número inteiro, um número que tem 3 dígitos depois da vírgula, e ele vai precisar colocar aqueles números em ordem crescente. Então o primeiro passo ele fala assim, olha, lembra quando eu falei que eu não podia comparar o 0,4 com 0,35 sem completar a casa para que ambos os números tenham as mesmas quantidades de casa depois da vírgula? Então, é importante que nesse exercício, o primeiro passo que ele faça é reescrever os números com as mesmas quantidades de casas decimais, completando com 0 as casas vazias. Decomponha o número com base no seu valor posicional. Na nossa última aula a gente falou de valor posicional, então é importante porque agora nós vamos falar, além das unidades, né? Nós temos unidades, dezena, centena, unidade de milhar, unidade de dezenas de milhar, centenas de milhar, assim por diante, para frente. Para trás nós também temos as subunidades, que são o décimo, centésimo, milésimo, e eu acho que já tá bom demais para você trabalhar. Então, lembre-se de fazer ele decompor e depois é importante que ele saiba escrever. Então, você dá um número com ele até a casa do milésimo, pede para ele decompor, então 4 mais 0, tanto, mais 0,0 tanto, mais 0,00 tanto. E depois ele escrever o 4 inteiros, o tantos décimos, tantos centésimos e tantos milésimos. Marque na reta numérica os números que você apresentar. E aí é importante que você faça com que ele escreva e desenhe a reta numérica. É muito importante que a criança já saiba desenhar uma reta numérica. Começa no 0, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tracinhos. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tracinhos. Aí 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tracinhos. Faça ele desenhar a reta pelo menos assim, do 0 até o 4. Aí você começa a perguntar para ele, onde que está o 2,6? Onde que está o 3,7? Onde que está o 1,25? E ele vai começar, e assim, sempre instigue a curiosidade nele. Então assim, ele escreveu uma reta que vai até os décimos. E como que ele faz para encontrar os centésimos e os milésimos? Por aí vai.
Essa foi um vídeo falando sobre essa questão da reta numérica, né? Dessa habilidade F05MA02, que é uma habilidade super importante. Ela não exige cálculos, tá bom? Muito importante que você não fique fazendo o seu aluno fazer cálculo toda hora em toda aula. Às vezes é necessário somente reconhecer, escrever e comparar, né? Dizer quem é maior, quem é menor, quando é igual, quando é diferente. Isso são passos necessários para realizar matemática. Matemática não está só em fazer cálculo, tá, mamífero? Pelo amor de Deus, mamífero, professora, professor. Matemática também está em reconhecer, entender, compreender e discernir, saber o que é isso, o que é aquilo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu fico aqui. Não se esqueça de você se inscrever caso você queira os próximos vídeos falando das próximas habilidades e também curtir o vídeo, já que você gostou do conteúdo, se você gostou. Deixe aqui nos seus comentários quais são as experiências que você costuma realizar em sala de aula, onde que você costuma buscar os seus conteúdos. Conta aí pra gente, porque eu acho que é bom a gente criar esse ambiente dinâmico, onde a gente interage e a gente conversa um com os outros, tá bom? Eu vou ler todos os comentários e eu vou curtir o seu, com certeza, tá bom? Um grande beijo e o Lucas fica por aqui. Até a próxima.